Querida, ficamos ricos da noite pro dia. Como conseguimos tanto dinheiro? O quê? Ganhei tudo isso no jogo? É aquele jogo que te mandei da última vez. Você não jogou? Achei que só daria uns centavos. O quê? Me dá seu celular. Olha, novos usuários podem ganhar 3 mil reais na hora. Meu Deus, quanto dinheiro! Se você não tem um emprego e precisa de dinheiro, por que não experimenta nossos produtos? Sem anúncios, sem requisitos de saque, retirada a qualquer momento. Tudo o que você precisa fazer é mover seu dedo. Ganhe 50 reais, jogue este jogo e ganhe 500 reais por hora, sem anúncios, sem depósitos, sem convites. Saque instantâneo para PayPal e Caixa. Jogue por 10 minutos e ganhe 2 mil reais. Jogue por 20 minutos e ganhe 6 mil. Você pode ganhar até 12 mil reais jogando por 30 minutos ou 18 mil se jogar por 40 minutos. Quanto mais você joga, mais você ganha. E este jogo não é um daqueles falsos aplicativos que fazem você completar um monte de tarefas e depois não deixam você tirar o dinheiro da conta. Acredite em mim, esse jogo é real. Tudo que você ganhar vai direto para sua conta e você pode sacar a qualquer momento. Não há necessidade de assistir anúncios nem de fazer tarefas. Novos usuários podem baixar agora gratuitamente e receber até uma recompensa de 60 mil reais. Amigos, se vocês querem ganhar dinheiro, experimentem o jogo agora. Não jogue jogos que não possam ser retirados. Não jogue jogos que não possam ser retirados. Não jogue jogos que não possam ser retirados. Se você não puder sacar dinheiro dos jogos que joga, é inútil ganhar a mais. Se você quiser jogar, pode jogar primeiro o jogo de retirar e depois jogar. Experimente este jogo, baixe e ganhe 60 mil reais de bônus de login. Jogue por 10 minutos e retire 2 mil reais. Jogue por 20 minutos e ganhe 80 mil reais. Ganhe 120 mil reais por 30 minutos de jogo. Continue jogando e ganhe 620 mil reais por
let me be the same with you. I wanna play the game, so let me feel the same. I wanna feel your heart beating again. I wanna play the game, so let me be the same.